Vamos esperar. Olá, boa noite. Olá. Olá, o Polito já está aqui. Já já deixa ele entrar. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Boa noite, boa noite. Oi, Zé. Boa noite, Washington. Olá. Quanta gente. Vamos lá. Hoje nós temos uma live especial. Tudo bem? Oi, Marlene. Beijo, Marlene. Rosinha, saudade de você. Boa noite. Oi, Tudo bem? bom, Só assim para matar saudade. pois é, quanto tempo, não é, Raquel? Quanto tempo? 3 meses, 2 meses e 10 dias. É, quando nós nos encontrarmos de novo, você tem que se apresentar. Prazer, Raquel. Verdade. A última vez que nós nos encontramos pessoalmente foi no dia 11 de maio. É, faz tempo. E aí, animada? Tô animadíssima. Hoje estou super animada. Vou esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem por aqui. Eu fiz um pedido para o pessoal do curso online. Oi, Rita, beijo para você. Porque sábado é meu aniversário Oi, Virgínia. e eu adoro comemorar meu aniversário. Você sabe disso, né? Que eu sou chegadíssima numa festa. Avisa com um ano de antecedência. E eu vou passar meu aniversário em casa, obviamente, nenhum restaurante, nada disso, não vai dar para comemorar. E como eu vou passar o meu aniversário em casa, eu resolvi comemorar o meu aniversário hoje com vocês. Não coloquei nenhuma aguinha. Eu estou aqui com um Prosecco para comemorar o meu aniversário na live hoje com vocês. Então eu pedi para o pessoal do curso online um desconto especial para essa live hoje, maior do que os outros que a gente tem falado nas nossas lives. Vai ser um desconto diferente, porque também nós não sabemos se vamos fazer uma outra live, os dois juntos. A gente tem feito uma live a cada 15 dias e nós estamos fazendo muitas lives e queremos voltar para a escola. E não sabemos se daqui 15 dias vamos ou não estar de volta. Então, resolvemos fazer aí uma grande celebração hoje. Esse vai ser o meu presente para vocês. O que que eu quero que vocês façam de presente para mim hoje na live? Peguem esse símbolo que tem aí do lado da. Obrigada pelos parabéns que eu estou recebendo. Eu adoro aniversário. Pode mandar parabéns mesmo, porque eu gosto. Esse símbolo que parece um aviãozinho do lado da interrogação. E compartilhem essa live com todas as pessoas que vocês gostam, para elas estarem aqui com a gente. Tem um sonzinho vazando aí na sua casa. Já está andando. Então, compartilhem aí a live com as pessoas que vocês gostam, para que elas participem da live com a gente. Esse símbolo que parece um aviãozinho, mandem a live para todas as pessoas, para a gente lotar essa live de gente hoje, para que a gente possa comemorar bastante. Vamos começar, antes de vocês fazerem as perguntas. Eu fiz um post essa semana, o Polito até viu, falando um pouquinho de concentração antes de apresentação. Fala um pouquinho sobre isso. Como que a gente deve se concentrar antes de apresentação? Cada um age de uma maneira. Como é que você se concentra antes de uma apresentação?
está perguntando para mim? Não. Ah, para mim? É. Por exemplo, nas aulas de apresentação do curso, aqueles que assistiram às aulas, que foram milhares, milhares, milhares. Travou para mim, travou para vocês, o Polito? Obrigada, Bruno. Oi, Valdir. Travou aí para você? Então, enquanto o Polito não volta, eu vou falar para vocês como eu me concentro. E aí depois o Polito fala para vocês como ele se concentra. Eu não gosto muito do silêncio. O Polito vai voltar já já. Eu não gosto muito desse silêncio e dessa concentração sozinho para antes de uma apresentação, porque eu acho que o nível de adrenalina ele sobe muito, você vai ficando muito mais nervoso, você vai ficando o seu nível de adrenalina vai ficando muito maior. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro conversar com as pessoas, eu prefiro me movimentar, eu prefiro me divertir de uma maneira com que eu possa já entrar aquecida antes da apresentação. Eu aproveitei que travou a sua fala e falei como eu me concentro. Agora pode falar como você se concentra. Então, eu comentava aqui na aula de apresentação, eu já fiz, você imagina, são 3 cursos que nós fazemos por ano. São 10 aulas de apresentação. São 30 aulas, mais as palestras. Multiplica isso aí por 40 e tantos anos. Quantas vezes eu já fiz essa apresentação? Conheço milimetricamente tudo aquilo que vou fazer. Mesmo assim, eu me concentro, observo bem a plateia, porque se a pessoa que vai fazer uma apresentação não se concentra, se ela não foca naquilo que vai dizer, a chance de cometer erros é muito grande. Então, eu prefiro sempre estar muito concentrado, com aquele friozinho na espinha, sabendo que a adrenalina desceu e aquilo é a minha motivação para fazer uma apresentação. E com as lives, com as apresentações online, é mais ou menos a mesma coisa. Deixar tudo prontinho, tudo arrumadinho, com antecedência, para não atropelar. Porque se começa esbaforido, a lâmpada não acende e não entra o som, aí você fica desesperado e chega desestabilizado. Deixar tudo para cima da hora, também em cima da hora, não é legal. Porque se dá um problema aqui, um problema com a conexão, não entrou, não funcionou, isso acaba deixando a pessoa muito nervosa. E o que você falou de dar uma olhadinha na plateia é sempre legal, porque você conhece o público, você avalia o público, se o público está muito sério, se as pessoas estão num clima mais descontraído. Se você sente a vibração das pessoas e você sabe se você vai precisar ficar mais aquecido, se você vai conseguir fazer uma apresentação mais leve, se vai precisar de um pouco mais de brincadeira ou não. E assim a apresentação toma o ritmo que deve tomar. A gente sempre fala sobre isso, que você precisa fazer a apresentação de acordo com o público. Não adianta ligar o piloto automático e fazer sempre do mesmo jeito. E nessa observação da plateia, com aquilo que está acontecendo, nós temos informações riquíssimas para iniciar uma apresentação, interagindo imediatamente com o público. Porque quando nós aproveitamos uma circunstância, quando nós aproveitamos uma informação que nasce no ambiente, nós estamos falando a respeito de algo que seja conhecido dos ouvintes. E quando nós tocamos num assunto ou num fato conhecido do ouvinte, estabelecemos uma identidade com a plateia. É como se nós fizéssemos parte daquele grupo e ali era uma continuidade da nossa conversa. E se você não faz essa avaliação do público e começa a tocar em assuntos que você sente que as pessoas desconhecem totalmente, você pode destruir a sua apresentação. E aquele que chega com um pouco de antecedência, tem esse cuidado de fazer uma avaliação da plateia, ele pode descobrir também, com antecedência, certos assuntos que deveriam ser afastados, ou certos assuntos que deveriam ser incluídos. Se ele tivesse a intenção de citar um exemplo
de uma pessoa da comunidade e descobre naquele momento que essa pessoa não é benquista, que há pouco tempo aprontou alguma e as pessoas estão meio revoltadas com ela, elimina, tira isso da sua apresentação. E ao contrário, descobre ali no momento que um membro da comunidade ganhou um prêmio, foi condecorado, as pessoas estão orgulhosas, opa, vamos incluir isso na apresentação. E fazemos desde o início exatamente com esse objetivo de estabelecer uma identidade com o público. E isso que nós fazemos aqui na live é uma forma de interação. Óbvio que você não vai parar a sua palestra o tempo inteiro e ficar mandando beijinho para as pessoas. Mas durante a live, quando você vê pessoas conhecidas que estão prestigiando você, mandar um beijo para a pessoa, acenar que você viu a pessoa aqui, é uma forma de interação que funciona muito e uma forma de agradecer o prestígio da pessoa. Para lives funcionam muito bem. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: quais as principais características de uma boa comunicação para que as pessoas entendam que eu falo claramente? As características de uma apresentação para que os ouvintes... Para que os ouvintes entendam o que eu falo claramente. Bom, a apresentação precisa ser lógica. O que acontece? Às vezes, aquele que vai fazer a apresentação conhece muito bem o assunto, domina muito bem a matéria, e ele vai falando, como se aquele assunto fosse de domínio do público e as pessoas pudessem entender com muita facilidade. É preciso ser didático. Quanto mais conhecer o assunto, mais didático. Porque não é para orientação própria, quando nós fazemos essa organização mental. É a organização que nós fazemos para nós, mas principalmente para os ouvintes. Saber como iniciar, preparar, desenvolver e concluir a apresentação. Então, para ter certeza de que uma apresentação vai ser bem compreendida, é preciso saber se você instruiu de forma adequada o ouvinte para que ele possa receber de uma maneira muito mais leve, muito mais simples, a mensagem que vai ser transmitida. Como é que você vai dar, por exemplo, a solução para um determinado problema, se o ouvinte não sabe qual é o problema? Então, nessa fase de instrução, temos que esclarecer o problema de tal forma que ele possa compreender bem a questão. Aí ele vai entender a solução que está sendo apresentada. Então, conhecer bem o assunto e saber organizar bem as ideias. Iniciar, desenvolver e concluir bem a apresentação. Interessante que nós aprendemos isso, Raquel, lá no curso primário, e não muda, é exatamente o mesmo. E para escrever, funciona da mesma maneira. Para falar e para escrever, funciona igual. Nós ensinamos lá na escola uma técnica para ordenar a fala, para você iniciar, desenvolver e concluir. E depois que o aluno ele aprende essa técnica, depois que ele usa 2, 3 vezes, isso fica automático e ele acaba usando sempre. E a mesma técnica para escrever. Se ele se habitua a usar essa técnica, a fala fica mais objetiva, fica mais clara e o conteúdo mais profundo, ele é transmitido com maior facilidade para o ouvinte. O Felipe tinha apresentado uma pergunta agora há pouco, qual era o livro mais recente? Os mais recentes, eu estou aproveitando porque estamos falando a respeito desse assunto, é esse aqui que eu fiz com a Raquel, Super Dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem. Esse foi o livro mais recente, até foi uma obra encomendada, porque a Saraiva, bem virá, que Saraiva foi mudando de dono, chegou para mim e para a Raquel perguntando se nós podíamos escrever um livro sobre redação. Tudo bem, porque as técnicas de redação são exatamente as mesmas técnicas da retórica. Tudo que nós temos que fazer no início, na preparação, no desenvolvimento e na conclusão para falar, temos que fazer para escrever também. Mas aí ficamos sabendo que era a redação para o Enem. Bom, tudo bem, fomos com essa pesquisa profunda a respeito das competências e hoje, se alguém entrar em qualquer site de vendas de livros, vai verificar que o livro mais elogiado, mais recomendado é esse aqui, Super Dicas para uma redação nota 1000 do Enem. E agora que o Enem foi prorrogado aí mais 60 dias, é um ótimo presente para dar para a molecada que está estudando. E ainda mais quem está estudando em casa, ajuda muito, porque com essa falta
das aulas, essa dificuldade de acessar os treinamentos online, é um livro simples e que ajuda muito na preparação da redação para o Enem. E alguns pensam que eles estão estudando e aprendendo a fazer redação só para o exame, só para a prova. Essa é uma competência que vai ter utilidade a vida toda. E a nossa experiência mostra que as pessoas normalmente não sabem escrever bem. Aquele que se prepara e desenvolve uma boa redação, ele vai ter uma competência à sua disposição que vai ajudá-lo em todas as atividades que ele terá pela vida. Então esse é um instrumento muito poderoso no desenvolvimento da carreira. E um livro baratinho, que custa aí de 10 a 12 reais. Realmente. O Ricardo fez uma pergunta. Como ler a plateia? Muito bem. Ler a plateia é como ler um livro e interpretar aquilo que você está vendo. Então você está de olho na plateia. Quando as pessoas, por exemplo, inclinam levemente o corpo para frente, quando acenam de vez em quando com a cabeça, quando levantam a sobrancelha, demonstrando espanto, surpresa, interesse por aquilo que está sendo apresentado, nós temos uma plateia receptiva. Quando as pessoas começam a olhar para baixo, olhar para o lado, balançar muito a cabeça de um lado para o outro, cruzar os braços, se movimenta de um lado para o outro, alguém levanta do seu lugar para ir no banheiro, o outro não pega no celular, mas ele dá uma mexidinha, tem algo errado acontecendo. Então, a partir dessa leitura que nós fazemos com a plateia, o que nós temos que fazer? Tentar reconquistar aqueles ouvintes. Você pode, por exemplo, naquele momento contar uma história interessante, isso funciona muitíssimo bem, porque o ouvinte tem uma novidade com aquela história que você está contando e passa a prestar atenção e depois você retoma o caminho. Se por acaso você estiver fazendo uma apresentação em pé, você sai de um lado da sala, vai para o outro lado. Essa movimentação física também ajuda a mudar o foco de atenção que está viciado e você pode reconquistar a atenção a partir daí. E sempre procurar criar expectativa, mostrar que o ouvinte vai ter algum tipo de benefício, algum tipo de lucro com aquilo que você está dizendo, são as formas que nós temos a partir dessa percepção que temos dos ouvintes para reconquistar esse interesse da plateia. E só uma primeira olhada de leve, você já consegue fazer uma identificação da faixa etária da plateia. Essa temperatura da faixa etária já ajuda muito na definição da linguagem que você vai utilizar. Tem uma outra pergunta aqui. Dentro disso que você falou, Raquel, se você percebe que o público é jovem, você vai falar do futuro, vai falar de planos, vai falar de desafio. E se percebe que já é um público menos jovem que você tem ali. Vai falar do passado, das suas conquistas, das suas realizações. O tema, o assunto é sempre o mesmo, mas a forma de transmitir essa mensagem é que vai estar de acordo com essa característica da plateia. Vai fazendo uma adaptação nos exemplos. Também. Tem uma outra dúvida aqui, que é a seguinte. Eu tenho dúvida qual é a melhor conduta no começo da live. Eu espero sem falar nada, espero mais pessoas entrarem, abro o assunto no início, falo algum assunto paralelo. Quando você começa a live, as pessoas vão entrando, demora um pouquinho. Então, não é bom você já começar com o assunto mais importante. Se você tem um convidado, eu e o Polito, eu aceito o Polito na hora, a solicitação dele, porque vocês estão acostumados a ver os dois aqui, mas esperar um pouquinho para chamar o convidado, cumprimentar as pessoas, falar de algum assunto no aquecimento é sempre melhor do que entrar no assunto principal, porque se a pessoa entra depois de um tempo da live e percebe que o assunto já está ali muito aquecido, às vezes ela perde o interesse e vai embora. Então, fazer um aquecimentinho no começo para esperar que a audiência suba um pouco e depois passar para os temas mais relevantes é sempre melhor. E nesse momento solitário, enquanto o convidado não entra, é possível também, por exemplo, contar algo interessante a respeito da vida desse convidado que vai entrar logo em seguida, porque tudo isso ajuda a abrir o apetite. As pessoas ficam interessadas, nem sempre o convidado é conhecido. Então, aquele que vai ser convidado, que tipo de história ele tem, o que foi que ele realizou,
mesmo que você tenha que fazer novamente a apresentação depois da chegada dele, mas abrir o apetite do ouvinte para que ele possa aguardar com uma certa expectativa aquele que está chegando. Tem uma pergunta ótima aqui do Wagner, que é a seguinte: o que fazer na hora da apresentação quando se fica nervoso e eu tô com um papel na mão? Muito bom. Primeiro, vai precisar muito desse papel na mão? Se não, deixa o papel do lado. Não é? Se vai precisar para a leitura, sim. O que acontece? Principalmente quando alguém vai ler, e por isso que o papel está na mão, ele fica muito preocupado, porque sabe que se ficar nervoso, ele vai tremer, e os ouvintes vão perceber esse tremor. Só o fato de pensar que o seu tremor poderia ser percebido, ele já tem uma descarga maior de adrenalina, ele vai realimentando essa descarga de adrenalina e fica ainda mais nervoso. Tanto que é muito comum pessoas muito experientes, quando precisam fazer uma leitura, tremerem ali com o papel na mão. A recomendação é essa: primeiro usar uma folha de papel mais grossa, um papel mais encorpado, e esse papel mais durinho. Então, se você tem lá, por exemplo, 6, 10 folhas, mesmo que você não use todas, vai usar 3 ou 4, mas leve 10. Aí fica mais firme na mão. Se você tremer um pouquinho, não vão perceber. Você pode levar uma pasta, coloque as folhas em cima da pasta, a pasta mais durinha. Só o fato de saber que se tremer um pouquinho, as pessoas não vão perceber, isso já dá um pouco mais de tranquilidade. É verdade, o papel mais firme, ele ajuda muito. E para falar uma linguagem, para a hora que você for comprar o papel o papel sulfite, que nós costumamos usar, a gramatura é 75. Quando você compra um papel melhorzinho, a gramatura é 90. Se você comprar, já procura na internet, quando você for comprar um papel, gramatura 120. Pode ter certeza que ele já está ideal, já é mais grossinho para você poder utilizar nas suas apresentações. Rebequinha fez uma pergunta boa aqui. Em uma reunião, Rebeca, manda um beijo para Rafaela Unicórnio e uma para Malu. Rafaela arrasou na live ontem. Em uma reunião, enquanto você apresenta, como atrair de volta a atenção de uma pessoa sem ser indelicado? Eu vou dar uma resposta, provavelmente o Polito vai complementar com algo parecido ou com uma informação que possa ajudar ainda mais. Eu sempre corrijo aquilo que você fala. Faça uma pergunta para a pessoa que está do lado. Porque você vai chamar a atenção daquela pessoa. Do lado daquele que não está prestando atenção. Do lado daquele que não está prestando atenção. Você vai chamar a atenção daquela pessoa, ela vai se assustar porque ela vai sentir que ela pode ser a próxima e ela não vai ficar desconfortável, porque se você fizer a pergunta direcionada a ela, ela pode ficar desconfortável, desestabilizada, porque ela não estava prestando atenção e não vai saber responder. Então, se você mira ali no do lado e faz a pergunta, você vai conseguir trazer a atenção do outro de volta, porque ela vai sentir que o perigo está chegando. Então, se ela não prestar atenção, quando a pergunta chegar até ela, ela não saberá responder. Se não funcionar, depois você faz a pergunta para ela. Um outro recurso que funciona muito bem numa reunião, ao invés de passar a informação diretamente, monte um teatrinho. Por exemplo, você vai falar a respeito de aproximação com o cliente. Como é que você faz para se aproximar de um cliente e vender um determinado produto? Ao invés de você dar a técnica, olha, você tem que chegar a fazer assim, 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 assim. Monte o teatrinho, fala, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem o Ricardo, que está prospectando esse cliente há muito tempo. E vamos imaginar que o Rafael seja esse cliente. O Roberto foi quem intermediou. Você já colocou 3 na conversa. Quando você cita o nome da pessoa, ela vai prestar atenção. Então você faz o teatrinho como se estivesse contando a história dos 3 e, na verdade, você está passando toda a técnica que você desejava. Isso funciona muitíssimo bem. E não é só quando ele está prestando atenção, não. Isso em qualquer circunstância pode ser utilizado. Porque traz mais interação das pessoas. Eu gosto desse tipo de interação que você faz, as pessoas se sentem interagindo sem precisar interagir.
Isso é excelente, porque não é todo mundo que gosta de interagir. Então, você cria uma interação com as pessoas, elas se sentem fazendo parte, sem precisar ali se expor. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu, por exemplo, não gosto muito dessa história. Todo mundo levantando a mão, agora gritando, batendo palma, cumprimenta quem está do lado. O outro, às vezes, se sente incomodado com aquilo. Ele está ali assistindo a apresentação, ele não gostaria de ficar dando a mão para ninguém, nem gritando, nem levantar do lugar. Então é preciso tomar muito cuidado. Se gostar de fazer, observe se o ambiente está psicologicamente preparado para esse tipo de atividade. Eu me lembro, vai fazer isso já há uns 30 anos. E um casal veio dos Estados Unidos para apresentar um produto que era revolucionário aqui. Era um equipamento onde você colocava esse equipamento em cima do retroprojetor. Garotada nem sabe do que eu estou falando aqui. e ali você conseguia fazer uma projeção mais ou menos como você faz com o computador hoje, mas era assim muito incipiente. Mas era algo assim muito revolucionário naquela época. E fomos eu e o Jairo até participar desse treinamento. E o apresentador demorou um pouquinho, atrasou lá uns 5 minutos, 8, nada de extraordinário. E ele chegou pelo fundo da sala gritando: todo mundo. Bom, e aquilo ficou assim, todo mundo estranhando, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Eu jamais faria uma pergunta para puxar o tapete de um palestrante. Mas a pergunta que eu fiz naquela oportunidade foi uma pergunta sincera. Eu perguntei para ele o seguinte, falei: numa apresentação, hoje deu certo, não tinha dado. Hoje deu certo aqui, você chegou gritando e mexendo com o pessoal. E no caso de não dar certo, como é que você faz? Você tem um plano B? Falou: não tenho plano B. Falei: bom, e aí? Falou: não, é que sempre dá certo. Não tinha dado naquele dia. Ele demorou muito para reconquistar a plateia porque ele jogou um balde de água fria em cima. Então é preciso tomar muito cuidado, porque esse tipo de atitude, às vezes, ao invés de aproximar, acaba afastando os ouvintes. Isso é muito característica de apresentações de departamento comercial. Quem faz parte de departamento comercial está acostumado com isso, com essa gritaria, com essa interação. E para esse tipo de público, funciona muito bem. Agora, você vai trazer esse tipo de apresentação, essa característica de apresentação para um público totalmente diferente e que não gosta desse tipo de apresentação, você vai criar uma resistência muito grande. Eu falo isso em sala de aula também, porque eu não sou esse tipo de público. Não me leva para um teatro que precisa de interação, porque eu vou levantar e eu vou embora. Eu também não gosto disso. Então, precisa tomar cuidado com o tipo de apresentação que você faz, de acordo com o público. Agora, para departamento comercial, por exemplo, funciona muito bem. Não, veja, eu, por exemplo, não estou dizendo que não deva fazer. Tem gente que faz bem feito, dá resultado, ele está acostumado, sabe exatamente como entrar na plateia. Só estou dizendo que é muito arriscado e que é preciso tomar cuidado. E ter sempre na manga um plano B. Porque se por acaso as pessoas não reagirem da maneira como você gostaria que reagissem, isso pode prejudicar toda a apresentação. E é logo no começo que acontece. O Raul está perguntando aqui, olha, é uma pergunta que acontece muito. Ele fala muito rápido e não consegue se controlar. Ele fala que às vezes sai no automático. E como é que ele pode maneirar a maneira como ele fala? Precisa verificar se ele age assim no dia a dia. Quando ele conversa, está muito à vontade. Se no dia a dia ele consegue se controlar, significa que diante do grupo ele está tendo um nervosismo adicional. Ele teve aí uma descarga de adrenalina por causa do medo. Essa adrenalina fez com que aparecesse o nervosismo e ele teve uma disfunção. Então, são várias disfunções, pode tremer a perna, acelera o coração, borboletinhas que voam no estômago. E uma das consequências também desse nervosismo é acelerar a fala. Mas vamos imaginar que ele tem essa fala rápida naturalmente. Já tentou falar mais devagar? Tentei e pelo jeito não consegue falar mais devagar, não tem problema nenhum. Falar depressa não é necessariamente um defeito de comunicação. Qual o cuidado que a pessoa precisa ter quando ela fala muito rápido? Até já demos
essa dica aqui. Primeiro, pronunciar muito bem as palavras, porque quanto mais clara a pronúncia, mais facilmente as pessoas vão entender. Mesmo falando rápido, você pronunciando bem, vai ser fácil para entender aquilo que está sendo transmitido. Segundo, tomar o cuidado para fazer uma pausa, mesmo que seja pequena, mas fazer uma pausa no final de cada pensamento, de cada informação relevante, porque assim vai dar uma oportunidade para que o ouvinte reflita sobre essas informações transmitidas. E aí exige um pouco mais de prática, um pouco mais de exercício, um pouco mais de observação, mas é preciso também perseguir esse tipo de recurso, que é o de repetir as informações importantes utilizando palavras diferentes. Você passa uma determinada mensagem, depois utiliza outros vocábulos distintos para aquela mesma informação que você transmitiu. Se o ouvinte não entendeu na primeira vez, ele entende na segunda ou até numa terceira. Foi exatamente o que eu fiz agora. Eu passei a mesma mensagem, duas vezes, utilizando palavras diferentes. Para o ouvinte, dá a impressão de que você está passando uma informação nova, quando, na verdade, você está repetindo a mesma informação, apenas as palavras é que são diferentes. Portanto, pronunciar bem as palavras, fazer as pausas no final do raciocínio, mesmo que seja curta, e repetir as informações importantes com palavras diferentes. Se agir assim, vai transformar essa sua característica no estilo positivo de comunicação, não precisa mudar. Muito bem, vou interromper um pouquinho aqui e vou voltar a falar o que eu falei no começo da live. Falei para vocês hoje que o meu aniversário é sábado, até por isso que eu estou aqui, ó, uma tacinha de Prosecco, porque eu estou comemorando o meu aniversário com vocês hoje na live. E por causa disso, eu pedi um presente para o pessoal do curso online. Qual foi o presente que eu pedi? Quando nós fazemos live, normalmente nós damos um desconto especial para o curso online só para quem está assistindo a live. Esse desconto fica ativo durante 24 horas no Stories do Polito. E normalmente são 15% de desconto, 15% de desconto para quem assistiu a live. Hoje, excepcionalmente, para quem quiser fazer o curso online, eu consegui 20% de desconto. Então, quando terminar a live, estará lá no Stories do Polito e no meu Stories 20% de desconto durante 24 horas para quem quiser fazer o curso online. Aproveitem. Tem uma condição especial também para o nosso curso presencial. E nós estamos disponibilizando um curso em julho, 4 aulas, que eu e o Polito vamos ministrar na última semana de julho. São só 30 vagas e, por enquanto, nós estamos divulgando este curso só na live que nós dois fazemos. Nós estamos fazendo várias lives por aí, mas, por enquanto, nós estamos divulgando esse curso exclusivamente para vocês, porque como são só 30 vagas, nós estamos deixando para que vocês preencham as vagas primeiro. Então tem ali um stories falando, tenho interesse nos cursos presenciais em São Paulo. Se você quiser fazer esse curso de julho ou de agosto, que está com desconto também, é só entrar em contato pelo WhatsApp, ou o online, com 20% de desconto, só hoje, só durante 24 horas, tem lá também um stories para vocês. Agora tem mais... Sobre aquela pergunta que o Felipe havia feito, ele perguntou sobre o último livro que nós havíamos publicado. Eu falei do livro Super Dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem, mas nem todo mundo vai ter interesse por esse livro. Então eu preciso falar de outro livro. Na verdade são dois. Um deles é este, que é Oratória para Líderes Religiosos. Então é só para quem cuida de religião? Não. Se você quiser aprender como foi que os grandes pregadores da história conseguiam arrebatar aquela multidão e convencer aquelas pessoas das suas pregações, veja com que técnica eles se apresentavam. Quais as técnicas que utilizaram e como essas técnicas
podem ser utilizadas na vida corporativa, em qualquer tipo de situação. Oratórias para líderes religiosos. E um livro que nós fizemos juntos também, eu e a Raquel, 29 minutos para falar bem em público e conversar com desenvoltura. Então, esse livro eu até deixo sempre para a Raquel falar, porque ela também é apaixonada pela obra, explica por que o livro tem 29 minutos e por que ele ajuda as pessoas em todas as circunstâncias muito rapidamente. Raquel. O livro chama 29 minutos porque ele tem 29 capítulos e tem um resumo no final de cada capítulo. Então, se você fizer a leitura do livro pelos resumos, que você consegue ler em menos de um minuto, você consegue ler o livro inteiro em 29 minutos. Tem ele em áudio também, que nós gravamos o ano passado. Então, se você ouvir só os resumos, também você ouve em 29 minutos. E na hora de fazer uma apresentação, vamos supor que você tem uma apresentação para fazer daqui 15, 20 minutos. Você não tem tempo de ler o livro inteiro. Você vai no sumário do livro, vê quais são os capítulos que te interessam para preparar aquela apresentação e faz a leitura só daqueles capítulos. E aí depois faz a leitura do livro inteiro, porque você não precisa fazer essa leitura de maneira linear. Você pode fazer pulando e lendo só os capítulos que te interessam. Acho que para eu não apanhar, porque eu vou apanhar, porque nós falamos de um livro da editora Sextante e um livro da editora Planeta. Vamos falar daqui a pouquinho? Não, eu só rapidamente falar do livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, essa 112ª edição. Esse livro já vendeu mais de 700 mil exemplares e é um livro é o primeiro livro que eu tenho, foi publicado em praticamente todos os continentes. Como falar corretamente e sem inibições. Pronto, Raquel, era só isso. Como sentir segurança usando o microfone? Porque ouvir a sua própria voz deixa um desconforto. Tem essa pergunta aqui. Muito bem. Primeiro é preciso saber usar muito bem o microfone. As pessoas normalmente não sabem utilizar. Ficar a uma distância de aproximadamente 10 centímetros, deixar o microfone um pouco abaixo da boca, mais ou menos na altura do queixo, porque dessa forma ele vai captar bem o som e não vai esconder a comunicação do semblante na hora da apresentação. E tomar cuidado, porque o que é muito comum, a pessoa deixa o microfone, ela gira de um lado, sai do campo de ganho. Gira do outro lado, sai do campo de ganho. Então, ao girar para olhar para um lado e para o outro, olhar sempre sobre o microfone. E precisa se acostumar a ouvir a própria voz. Um exercício que eu dei numa live essa semana, que é bastante simples e que funciona muito bem. Como é que as pessoas ouvem a sua voz? Então, antes de você levar aquele susto, faça esse teste. Coloque as mãos, como estou fazendo aqui, e conte até 10 em voz alta. 1, 2, 3, até 10. Você vai ouvir a sua voz exatamente como as pessoas estão ouvindo e vai se sentir um pouco mais tranquilo a partir daí. E ouvir a própria voz quando você está usando o microfone é importantíssimo, porque você precisa do microfone, ouvir o seu retorno para não ficar berrando. Porque se você não tem o retorno da sua voz no microfone, você fica gritando porque você acha que as pessoas não estão te ouvindo. Precisa se habituar a ouvir a própria voz, como o Polito está falando, para que você não se incomode, porque o retorno é importante para que você não incomode os ouvintes. E tanto que quando for fazer uma apresentação, se tiver possibilidade, virar a caixa de som um pouco para o seu lado, para que você possa ali ouvir o som da própria voz. São 2 pontos que normalmente acabam atrapalhando muita apresentação. O fato de o orador não ouvir o som da própria voz, e como a Raquel disse, começa a falar muito alto, a gritar, achando que as pessoas estão ouvindo, fica até rouco durante a apresentação. E o outro problema que precisa ser considerado também é ter uma boa noite de sono. Aquele que dorme mal, no dia seguinte ele vai falar, ele usa apenas as últimas partes do aparelho fonador, sai aquela voz esganiçada e ele percebe que a voz não está encorpada, que não está... A voz precisa envolver o orador. Então, para isso, ouvir o som da própria voz e ter uma boa noite de sono para que você possa usar todo o aparelho fonador. O Robson perguntou o que fazer quando você é muito interrompido. Numa apresentação...
Bom, se você não quiser ser interrompido numa apresentação, combine com os ouvintes antes. Você vai fazer a apresentação e não gostaria que as pessoas te interrompessem, ou porque você não tem lá muito domínio sobre o assunto e fica com receio de que puxem o seu tapete ali no meio do caminho, ou porque você gostaria mesmo de desenvolver todo o seu raciocínio e julga isso importante. Logo no início, você combina com os ouvintes. Fala, eu vou fazer uma apresentação e tenho aqui um planejamento daquilo que eu vou dizer desde o princípio até o final. Por isso, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser levantar alguma questão, no final da apresentação, eu vou me colocar à disposição de vocês e responder a todas as questões que queiram formular. Aí, se por acaso, no meio do caminho, alguém resolver fazer uma pergunta, falar conforme nós havíamos combinado, no final eu vou me colocar à disposição. Com isso, você evita. E se por acaso você se esquecer de combinar, alguém faz uma pergunta, outra, aí você espera um momentinho e fala, olha, daqui para frente eu tenho uma sequência na minha apresentação que eu gostaria de seguir até o final por causa disso, explica, e aí sim eu vou me colocar à disposição para responder. Então você faz isso no princípio, se por acaso não der certo, na primeira oportunidade, quando você tiver uma pausa um pouco mais prolongada, aproveita para combinar. Agora não faça isso logo depois que a pessoa fez uma, duas, três perguntas seguidas, porque ele pode imaginar que está sendo criticado. Espere um pouquinho mais, vai aparecer o momento de você fazer a pausa e aí sim você faz essa combinação com a plateia, que na verdade é unilateral, mas dá a impressão, ouvinte, que todos eles estão participando daquele acordo. E coloca a culpa no tempo. Se você esqueceu de fazer esse acordo, você fala, pessoal, eu tenho aqui só mais 20 minutos para fazer a apresentação e ainda preciso passar informações muito importantes para vocês. Então, vamos deixar as perguntas para o final e, se der tempo, nós vamos discutir. Sempre põe a culpa no outro para não culpar a pessoa que está fazendo a pergunta, para que ela não se sinta desconfortável. Falando nisso, nós temos 18 minutos. O que fazer quando você está numa reunião com um participante agressivo e você precisa dar uma amenizada no clima? Quer falar sobre isso, Raquel? Você tem falado muito sobre comunicação agressiva, que as pessoas não se comportam bem. Posso falar, mas se você quiser, pode falar também. Normalmente, se você tratar a pessoa da mesma maneira, você vai ter a pessoa cada vez mais agressiva com você. A melhor forma é tratar com gentileza, responder devolvendo a pergunta para ver se a pessoa vem um pouco menos agressiva, porque quando a pessoa é agressiva, ela tem a intenção de te desestabilizar. Se você é agressiva de volta, você fica ali sendo vista como uma pessoa ruim. Agora, se você devolve a pergunta e a pessoa continua agressiva, as outras pessoas enxergam aquela pessoa como agressiva. E ela fica mal na reunião e ela acaba amenizando o que ela está falando. Se ela não amenizar, você passa a ser educada com ela e depois resolve isso de uma outra maneira. A agressividade de volta nunca vai resolver nada, ela nunca vai ser a solução. Se é mesmo que a pessoa seja subordinado ou chefe. Se ela for chefe, pior ainda. Então, a educação vai ser sempre, a gentileza vai ser sempre o melhor caminho, a melhor solução. O que ocorre quando uma pessoa faz uma pergunta agressiva ou nem faz uma pergunta, às vezes ela faz uma afirmação, é aquela agressão, ela está ali no meio do público, ela é o algoz, é a agressora e você é a vítima. Se por acaso nós reagirmos emocionalmente atacando, nós invertemos, ela passa a ser a vítima e passamos a ser o algoz. E qual é o problema? O problema é que a vítima normalmente tem a solidariedade dos ouvintes. Então nós perdemos essa solidariedade pelo fato de termos reagido emocionalmente. É melhor contemporizar e levar da melhor maneira possível. Os próprios ouvintes vão dizer, para com isso, que é isso, para com isso. É isso mesmo. A Neide perguntou aqui qual é o tema da live de hoje. Neide, nós não fazemos, eu e o Polito, nós não fazemos tema, porque a gente deixa a live sempre livre para vocês. Nós respondemos todas as dúvidas de vocês. A live é sobre comunicação.
Enquanto a Raquel procura aí a próxima questão, já achou, Raquel? Eu posso, É, eu posso, eu posso contar uma história muito interessante. Já achou? pode contar. Eu achei, mas pode contar. É preciso tomar cuidado mesmo, porque nós não sabemos o que é que motiva uma pessoa, às vezes, a ser agressiva. E eu passei por um momento muito difícil na minha carreira. Eu estava fazendo uma palestra, era um evento de livreiros, tinha lá umas 700 pessoas. E naquela época eu dava como exemplo de fala emocional, que você tem que falar com emoção, com vibração, que dá resultado. Eu dava exemplo dos debates entre o Collor e o Lula naquela oportunidade. Era um exemplo interessante, como é que a emoção colocada pelo Collor o ajudou na sua eleição. Bom, tem ali vários fatores, mas esse era um deles. E quando eu falei no nome do Collor, levantou um camarada me xingando, dizendo que ele não admitia falar no nome desse bandido, onde já se viu uma coisa. Pô, mas ele virou um demônio naquele. Bom, tiveram que tirar o cara fora da sala, porque ele não se continha. Eu fiquei sabendo depois o seguinte, que ele tinha um imóvel, vendeu o imóvel para comprar outro, e entre vender o imóvel, colocar o dinheiro na conta, antes de comprar o outro, o Collor foi e arrebentou com a grana dele, porque você se lembra daquele sequestro que houve do dinheiro, e ficou só com cinquentinha. Então ele não tinha casa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha como comprar o outro imóvel, e ele não se conformava com aquilo. Então, o que eu falo é o seguinte, é preciso tomar cuidado com a circunstância e certos assuntos, quando são muito polêmicos. Por exemplo, naquela oportunidade, era para eu ter deixado esse assunto de quarentena, não era para ter dado esse exemplo. Deixava para uma outra oportunidade. Outros exemplos poderiam ser muito mais apropriados naquele momento. Então é preciso tomar cuidado, porque às vezes nós acabamos agredindo a plateia sem perceber que isso está acontecendo. Uma pergunta que eu li aqui é a seguinte: eu posso tomar água durante uma apresentação? Pode. Sabe que a água até faz parte do folclore de uma apresentação. Você, por exemplo, quando olha uma tribuna ou uma mesa onde o palestrante, o conferencista vai se apresentar, tem uma garrafa com um copo ali do água, porque à medida que vai falando, você vai secando a boca e é preciso lubrificar para que você possa pronunciar bem as palavras. Não tem problema nenhum. E mais um detalhe. Vamos imaginar que num determinado instante você tem um branco, ou alguém faça uma pergunta e você precisa de um tempo para dar uma pensada, você pega a água, toma um gole, com calma e tranquilidade, toma outro gole, e com isso você vai pensando na melhor resposta, no melhor comportamento, e como tomar água é normal, ninguém vai criticar você por esse tipo de atitude. É uma dica Jairo, boa. beijo. Jairo está aqui também. Opa! Como passar confiança e contar? Eu achei ótima essa pergunta do Hugo. Como passar confiança e contar um bom resumo de carreira profissional em uma entrevista para um gerente ou diretor? Você vai falar das suas competências que possam interessar aquela organização ou aquele departamento. Porque não adianta, por exemplo, você ser um ótimo piloto de Fórmula 1 se você está se candidatando a um cargo lá na gerência financeira da empresa. Você tem orgulho, foi uma conquista que você teve, ganhou alguns campeonatos, é maravilhoso. Mas o que você adianta dizer para ele que você é um ótimo piloto se aquilo não vai acrescentar nada? É preciso verificar quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, quais são os seus potenciais que poderiam ser desenvolvidos para que ele possa utilizar naquela função. Ele está interessado em resolver o problema dele e vai resolver o problema dele se ele puder contar com um profissional que tem essas habilidades e essas competências também. O que você tem de bom que acrescentaria ali? Qual projeto que você desenvolveu que possa funcionar para a empresa sem ser arrogante, porque se você for arrogante, talvez você queime a sua imagem, queima a largada antes de entrar na empresa. E essa história de arrogância também é preciso tomar cuidado, porque depois que é admitido, eu vejo lá no Via de Acesso, Raquel, uma preocupação que nós temos, Via de Acesso faz capacitação e vai inserir os jovens no mercado de trabalho, e fazemos um trabalho maravilhoso com isso. E o cuidado que nós
pedimos a esses jovens que ele vai ser admitido nas empresas pelo conhecimento, pelo potencial de conhecimento que ele tem, mas ele pode ser demitido pelo comportamento. Ou seja, ele é admitido pelo currículo e pode ser demitido pelo Facebook. E o comportamento, precisa tomar muito cuidado hoje, porque as pessoas acham que o comportamento avançado, a maneira de falar, ajuda muito e às vezes atrapalha. Não é bater de frente com as pessoas que vai fazer você crescer na carreira. A maneira como você fala, como você defende os seus ideais, como você defende as suas propostas, os seus projetos, elas são importantes desde que você respeite hierarquia em primeiro lugar e desde que você seja sempre gentil na fala. Cacá, eu tô lendo aqui, ó, todos os seus elogios. Obrigada, viu? Como podemos interromper alguém que está falando muito em uma reunião e muitas vezes desfocando do tema sem ser grosseiro? É esse demônio que atrapalha as reuniões. Se você for o chefe, tem uma fórmula muito boa. Você sabe que alguém gosta de falar muito. Chame um pouquinho antes da reunião para uma conversa. Fala, olha, Raquel, você tem muita facilidade de comunicação, às vezes toma a palavra e nós não estamos conseguindo distribuir bem essa conversa para todos os participantes. Então, se você pudesse ater apenas aos assuntos da sua área e falar de uma maneira bastante objetiva, acho que isso poderia dar um pouco mais de dinamismo. Posso contar com você? Vai dizer que sim. Se durante a reunião ela voltar com aquela índole da falação. Fala, olha, Raquel, conforme nós havíamos combinado, se você pudesse me ajudar, não, tudo bem, tudo bem. Então é importante combinar antes. E se por acaso você descobre o demônio na hora da reunião, não custa nada fazer um intervalinho, chama do lado e tem essa conversa reservada. E se por acaso não der para fazer isso, convide a pessoa para que se sente ao seu lado. Fala, vem cá, Raquel, vou precisar da sua ajuda hoje para que você possa fazer as anotações dos pontos importantes. Dá uma tarefa e ele fica mais quietinho ali. Sempre que possível, converse de maneira reservada. Não exponha a pessoa para que ela não fique desconfortável na frente dos outros. Isso é importantíssimo. Como manter a elegância em uma reunião com as pessoas que temos desafeto e naturalmente nos irritamos com suas colocações? Wellington, deixa o desafeto de lado. Você não pode demonstrar essa instabilidade na frente dos outros. Você precisa aprender a se controlar para não demonstrar essa irritabilidade, porque senão os outros vão perceber que você não consegue ficar numa boa com todo mundo. E vou dizer mais, às vezes a pessoa é o desafeto e ele fica fazendo de tudo para desestabilizar você ali na frente do grupo. Se você acusar, ele vai sentir um vitorioso. Então, o que é que você pode fazer? Você se comportando como se não estivesse percebendo a atitude dele, como se aquilo não estivesse afetando de jeito nenhum. Ele é que fica incomodado depois, porque aquele objetivo que ele tinha não foi atingido. Então, quanto mais sereno e tranquilo ficar, melhor para a sua imagem, melhor para os resultados daquilo que você tem a propor ali. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí nós vamos começar a nos encaminhar para o encerramento. Porque nós temos 7 minutos e aí eu vou responder uma outra que tem a ver com os cursos e vou voltar a falar dos cursos. Quais são os vícios de linguagem que mais atrapalham em uma palestra e que devemos evitar em todos os casos? Os vícios que mais atrapalham são aqueles que incomodam. Quando começa a chamar a atenção, é porque ele está incomodando. Se uma pessoa, por exemplo, fala muito né, tá, ok, a cada uma ou duas frases ele termina dessa maneira, isso vai ser perceptível, as pessoas vão se sentir incomodadas e deixam de prestar atenção. Se começa com muito tipo assim, na verdade, tem uma infinidade de vícios. O importante é tomar consciência, não é fácil corrigir alguns vícios, porque eles estão enraizados de tal forma, a pessoa fica até desestabilizada. Por exemplo, o uso do então. É muito difícil cortar o então. E repete, ela sabe que precisa corrigir, está disposta a corrigir, a eliminar, mas num determinado momento ela se pega falando 1, 2, 3, 4.
Mas o processo é esse. Num primeiro momento você se sente incomodado com aquilo, não se conforma como é que pode repetir aquela palavra que você não gostaria de dizer e com isso vai eliminando. Mas é preciso ter muita consciência disso. Gravar algumas conversas pessoais e depois observar que tipo de vício está utilizando, isso é um bom caminho também para corrigir. Agora, é evidente que né no final das frases atrapalha muito. Tem que tomar cuidado com o tipo de vício que incomoda o outro, porque o vício que incomoda o outro atrapalha na compreensão da mensagem. E quando atrapalha na compreensão da mensagem, o outro passa a prestar atenção muito mais no vício do que no que você está falando. Deixa eu ver, acho que dá tempo de responder mais uma. Quando a linguagem corporal está mais restrita, qual é a melhor dica para o aprimoramento da comunicação verbal? Por exemplo, aqui a nossa linguagem corporal está restrita, porque nós estamos sentados, a gesticulação vocês quase não enxergam. A comunicação visual ela faz parte da comunicação, da expressão corporal. Mas o que eu posso aprimorar na comunicação verbal? Na expressão corporal. Na verbal. Para ajudar a falta da corporal. Bom, o gesto ele entra como... O gesto tem algumas finalidades, alguns objetivos. Destacar as informações importantes, facilitar a compreensão do ouvinte, complementando essas informações e, em determinados momentos, substituir palavras que não foram proferidas. Às vezes, nós utilizamos para uma, para duas ou até as três finalidades. Quando o gesto não aparece, você vai substituir a falta do gesto pela expressão facial. É rápido isso aqui. O Jânio Quadros, por exemplo, quando compareceu na nossa escola para fazer uma palestra, ele estava muito doente, ele não conseguia gesticular com as mãos trêmulas, recolheu os braços nas costas e você assiste a apresentação dele, ele, que era um orador excepcional, ele substituiu a falta do gesto, a falta da gesticulação pela expressão facial. E a entonação da voz também ajuda bastante. Se você tiver alternância no ritmo, ajuda bastante quando você tem essa falta da expressão corporal. Nós estamos encerrando, então lembrando, teve uma pergunta aqui perguntando se o curso é só para empresas. Não, o curso é para pessoa física também. Para empresas é um curso separado, um curso in company. Nós temos um curso em julho, de 4 dias. Esse curso, por enquanto, nós estamos divulgando só nas nossas lives em dupla, porque só tem 30 vagas. Lá no Stories tem um story, tem interesse nos cursos presenciais em São Paulo. Tem o curso de agosto, que por enquanto está com 20% de desconto para matrículas antecipadas. É um curso de 9 aulas. E exclusivamente hoje temos 20% de desconto para quem fizer matrícula no curso online. Pessoal, mais uma vez, foi uma delícia estar com vocês. Eu escolhi passar o meu aniversário com vocês. O Polito tá rindo porque eu falei para ele que tem 2 palavras que eu adoro falar e delícia é uma delas. Eu falo de boca cheia. Então foi uma delícia mesmo estar com vocês hoje. Eu adoro fazer essa live com ele, é sempre muito bom. A gente tem feito uma a cada 15 dias e não sei se a gente vai conseguir fazer outra. Espero que a gente volte logo para a nossa escola, mas o nosso projeto é, depois que tudo isso passar, continuar fazendo lives para vocês, para continuar compartilhando conhecimento. Semana que vem tenho 3 lives e você tem mais umas 2 ou 3, não é, Raquel? Eu tenho mais 3, mas são separados. Isso. É só entrar no Instagram que vocês vão ter as informações todas lá. Pessoal, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Fiquem em casa, seguros. E nós vamos publicar a agenda das lives para vocês. Polito tem uma entrevista na Bandeirantes, segunda-feira à tarde. E não percam, dia 28, ele vai fazer uma live exclusiva com o Max Geringer. É imperdível essa. 8 horas da noite. Às 8 horas da noite.
e a live fica gravada, você pode assistir depois dessas 24 horas. Tchau, pessoal. Tchau.